Começando a nossa entrevista coletiva com o professor Igor. E a primeira pergunta da coletiva de hoje é do colega Warner Oliveira, da Rádio Gazeta de Alagoas. Igor, você planejava já fazer alteração no gol do time do CSA para esse jogo, independente da decisão de ontem, da saída do goleiro Yuri Sena? Olá, prazer falar com vocês novamente. Sim, já foi uma decisão tomada desde o início da semana, né? Nós já tínhamos conversado com um profissional que cuida principalmente da parte técnica deles, que é o Adriano, que essa decisão já seria tomada desde o início, até para a preparação da oportunidade para outro companheiro que vai ter a oportunidade de iniciar o jogo, né? E assim a gente já foi feito, né? Nós estamos já na fase final da semana. O outro profissional que vai ter a oportunidade já vinha se preparando mentalmente para isso, né? Dentro do que a gente pensa como jogo, como estratégia, a gente já trouxe para dentro do contexto tudo que a gente pensa, da forma que a gente vai se comportar dentro do campo. Então é importante, principalmente quem vai ter oportunidade de iniciar, já entender o processo, já entender a informação, para que a gente chegue totalmente preparado. Bom dia a todos, aqui é Jorge Afrânio, Radiodifusora e Educativa Arapiraca, com uma pergunta para o técnico Igor Magalhães. O que o torcedor pode esperar do time nesses últimos jogos? E para a torcida, que recado você pode passar nesse momento que não deixa de ser de apreensão? Apreensão pela situação como nós estamos na classificação, né? Mas nos dá confiança da forma que nós se comportamos, principalmente dos 3 jogos que nós conseguimos vencer. Tivemos um percalço nesse caminho, que foi o jogo do Floresta, mas mesmo assim a gente não deixou de performar, criamos várias situações. Tivemos uma situação contra o Remo, onde a gente tomou o segundo gol na parte final com um jogador a menos, mas a gente estava conseguindo performar, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo contra o Ferroviária foi muito bom, o segundo tempo já foi um jogo mais apreensivo das duas partes, um jogo mais de troca, né? Um jogo mais de transição, um jogo muito igual, de muita briga pela bola. Então, o que nos dá confiança é porque o nosso torcedor, ele entende, ele está apreensivo, a gente sabe disso, mas ele tem feito a parte dele, principalmente quando a gente joga em casa, passando aquela energia muito positiva e muito forte que vem da arquibancada. Nós contamos com isso, sabemos que no nosso momento essa força do nosso torcedor, ela é fundamental para isso, para que os atletas não percam a confiança dentro do jogo. Nós vamos ter dificuldade dentro do jogo, porque nós vamos encontrar um adversário que também tem as suas pretensões, mas nós temos que ser inteligentes para usar tudo que a gente tem como arma, tudo que a gente tem como energia a nosso favor, né? E o torcedor, eu tenho certeza absoluta, por tudo que ele já tem demonstrado, ele vai estar do nosso lado e a gente vai conseguir fazer um grande jogo. Igor, quando se planejava realmente que o CSA ainda matematicamente tinha uma chance de classificação naquele jogo contra o Figueirense, o pior aconteceu, né? E voltou aquele pensamento da prioridade, que é realmente de se manter. Qual é o momento que você vê agora nesses jogos restantes do CSA no Campeonato Brasileiro? É verdade, né? É porque a competição, quando você contabiliza 3 resultados de vitória com consequência, ela te sinaliza uma nova situação dentro da competição. E nós tínhamos claro bem isso, né? Do que eu tinha um planejamento para brigar realmente por uma situação de classificação, nós teríamos que ter 5 vitórias seguidas. E aí definitivamente você mostrava para todos os adversários e principalmente para quem é envolvido que você está brigando por algo diferente. Mas nós tivemos esses percalços e aí redirecionou a competição para algumas equipes, e dentro dela nós fazemos parte disso, de brigar por uma situação de manutenção. Esses 4 jogos, principalmente nós tratamos de 2 jogos em casa e 2 jogos fora, nós vamos ter que ser muito inteligentes, principalmente, esse é o jogo principal, principalmente do decorrer, nós vamos enfrentar um grande adversário, né? Gerou um pouco de apreensão, nós precisamos recuperar logo a confiança do nosso torcedor, como? Ganhando o jogo. O nosso torcedor ele está aflito porque foi um ano muito difícil para o clube, e aí ele já vem sofrendo com as coisas que foram acontecendo, então gera muita dúvida, e aí nós tivemos uma sinalização positiva, mas nesse percalço desses jogos tivemos um pouco de dificuldade, né, em termos de pontuação, mas agora o que nos resta é uma grande decisão que nós teremos no domingo contra o Náutico.
sendo sabedor que nós temos que tentar fazer a força do jogo em casa prevalecer para que a gente consiga ser responsável dentro do jogo, inteligente, entendendo o jogo principalmente, para conseguir fazer uma grande vitória. Pergunta do colega Júlio César, da Rádio Pajuçara. Bom dia, Igor. O CSA conseguiu corrigir a bola aérea defensiva para esses últimos jogos da primeira fase? É um ponto que vem tirando o nosso sono, até porque a gente trabalha muito. Para quem acompanha o nosso dia a dia, a gente trabalha muito, né? Eu tenho um profissional que cuida dessa bola parada, né, que é o Zé. Ele tem estudado muito o adversário, tem estudado muito principalmente as características dos nossos atletas. Às vezes falta um pouco mais de confiança, de imposição dentro da área, né? Mas nós estamos desenvolvendo estratégia para que a gente consiga sanar esse dano. É um dano que vem mexendo no resultado dentro do jogo, né? E teoricamente faz muita diferença nessa parte final. Nós temos jogadores experientes, todo mundo se sente muito incomodado, porque é um fator dentro do jogo que está fazendo muita diferença contra nós. Mas nós temos certeza, principalmente, que nós vamos estar muito lúcido, nós vamos estar muito coeso, nós vamos estar muito responsável, nós estaremos muito dispostos a fazer o que é de possibilidade para a gente fazer um jogo muito sólido. Mais 3 perguntas. Agora a pergunta do Carlos Potência, do Esquadrão. Vamos ouvir. Bom dia, professor Igor, um grande abraço. Quem está falando aqui é Carlos Potência Melo, Rádio Esquadrão 89. Professor, o senhor chegou de outra cara ao Centro Esportivo Alagoano, CSA, vamos dizer assim, para classificar a possibilidade é muito difícil, mas o senhor tirou o CSA de uma situação muito delicada. Se a direção do CSA querer, inclusive, continuar com seus trabalhos em 2025, o senhor pretende ficar, entendeu? Morar em Alagoas, dar continuidade a esse trabalho que o senhor fez tão realmente brilhante, professor? Um grande abraço. É uma boa pergunta. Eu estou muito feliz aqui. Já não é a primeira vez que eu falo isso. Da forma que fui recebido aqui dentro do clube, da forma que o torcedor, eu vi a energia muito forte do torcedor, o apelo do torcedor por amar ao clube, da forma que as coisas estão acontecendo, é lógico. Nós queríamos que as coisas estivessem totalmente diferentes do que nós estamos vivendo, né? Eu acredito muito em processos, eu acredito muito em continuidade, mas o que vale para nós agora, e o que a consciência que nós temos agora, o primeiro ponto, não adianta falar, não adianta pensar no que pode acontecer no futuro, sendo que a gente tem uma grande responsabilidade, principalmente de, no mínimo, deixar um clube como o CSA na divisão que ele está disputando. É um grande clube, uma grande camisa, pessoas comandando o clube com muita responsabilidade, pessoas trabalhando no clube com muita capacidade de entrega. Agora nós precisamos fazer aquilo que nós esperamos em termos de resultado, né? Não adianta pensar no futuro, sendo que a gente tem uma grande responsabilidade de fazer essa reta final de competição muito responsável para a gente, no mínimo, conseguir manter o CSA na Série C. Bom dia a todos, sou Maurício Barbosa, do programa Pitaco da Bola na Rádio Nova Farol FM Penedo, e gostaria de fazer uma pergunta ao treinador Igor. Na reta final da fase classificatória, o CSA possui muitos compromissos, né, importantes, e ele cita o fator fora de casa. Qual será a estratégia adotada para somar pontos e alcançar uma melhor posição na tabela, jogando também 2 importantes partidas fora de casa? Nessas 3 sequências, principalmente que nós jogamos fora de casa, jogamos com a possibilidade de vencer 3 jogos, 2 jogos foi fora de casa, né? Então, e aí se nós pensarmos em possibilidade de sequência, nós contabilizamos 2 vitórias, 1 derrota por Remo e 1 empate. Então são 4 jogos onde você tem mais de 50% de aproveitamento, né? Então, o que nos preocupa realmente é o Náutico, porque a gente precisa recuperar a confiança dos atletas em termos de resultado, a confiança propriamente dentro do clube em termos de resultado, a confiança do nosso torcedor em termos de resultado, e nós estamos vivendo o Náutico. Lógico que nós temos 4 jogos, nós vamos ser muito responsáveis e principalmente entender que o que importa para nós é o CSA, no mínimo, ter a manutenção para a Série C do ano que vem. Nós temos que ser muito estratégico. E nós temos já um planejamento em termos de pontuação para que a gente consiga, com segurança, ter esses pontos que é necessário de manutenção.
Só que nós jogamos dentro de casa e o fator casa tem feito muita diferença, principalmente em classificação. Última pergunta do colega Warner Oliveira. Igor, como estão os atletas? Só um segundo, vamos de novo. Igor, como estão os atletas emocionalmente, mesmo com o trabalho até feito por uma profissional, né, no lado psicológico? Como é que está o grupo diante dessa obrigatoriedade de vencer esses próximos jogos, estando hoje na zona de rebaixamento? Olha, se tem uma coisa que nós temos toda certeza absoluta, é lógico que nós estamos tratando com seres humanos, né? E aí cada um tem a sua forma de lidar com a cobrança, cada um tem sua forma de lidar com as dificuldades, mas uma certeza que eu posso transmitir, principalmente para o torcedor e para as pessoas que não têm a oportunidade de vivenciar o nosso dia a dia, tudo que está sendo construído aqui, eu falo coletivamente, eu falo não só a questão do campo, mas a questão do todo como clube, são protocolos de processo com muita responsabilidade, né? Se você visualizar, tiver a oportunidade de ver o nosso dia a dia em termos de trabalho com todas as junções, com todos os departamentos, talvez você poderia até pensar como que o clube está passando uma situação como essa, nesse momento. Só que o futebol não é só isso. O futebol ele é começo, meio e fim. Nós começamos muito mal a competição e hoje nós estamos pagando um preço por uma situação de pontuação talvez defasada no início, e aí hoje ela chega à conta. Só que nós estamos sabedor disso, consciente, nós temos que melhorar principalmente esse aproveitamento final para que a gente consiga esse objetivo de manutenção. Os atletas têm entendido que é um grande desafio no domingo, que é fundamental fazer um grande jogo e conciliar com uma grande vitória para que a gente consiga ficar mais próximo desse objetivo inicialmente, que é a manutenção.